Olá pessoal, tudo bom, gente? Galera, hoje nós vamos começar a nossa terceira aula de sociologia. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais. Eu vou explicar para vocês o conceito de movimentos sociais e eu vou dar alguns exemplos de movimentos sociais tradicionais que ocorreram no Brasil e pelo mundo, tá bom? Então vamos lá. Para que fique mais fácil, eu deixei aqui um PowerPoint para ajudar nas informações. Então, movimentos sociais, aula 1. Eu coloquei aula 1, gente, porque é um assunto que talvez a gente discuta por um longo tempo, tá? Então, possivelmente nós vamos ter aula hoje sobre esse assunto, mas nós vamos ter também que fazer uma chamada via Google Meet aí para conversar um pouquinho sobre essa temática, certo? Então, a história dos movimentos sociais e os movimentos sociais tradicionais. Então, na aula de hoje, nós vamos ver os movimentos sociais tradicionais. Depois, na segunda aula, a posteriori, nós veremos também os movimentos sociais contemporâneos. Muito bem. Movimentos sociais. O que são? Gente, não precisa de muito assim para entender o que é um movimento social. Mas eu deixei aqui uma análise para a gente conseguir pensar, fazer uma reflexão sobre o tema. Eu coloquei aqui o seguinte: uma ação coletiva, organizada, comprometida ou com um ou mais objetivos determinados. Então, assim, para ser um movimento social, gente, precisa ter um coletivo, tá? Não existe um movimento social de uma só pessoa. Esse coletivo ele tem que ser organizado. Não dá para ser uma coisa assim solta, cada um age da maneira que acha melhor, tá? Tem que ser um grupo organizado. E tem que ser um grupo comprometido com aquela causa, tá? E tem que ter um objetivo, tem que ter um fim, tá? Não é simplesmente você agitar um grupo de pessoas para fazer algo e depois você no meio do caminho você desistir, tá? Então tem que ter um objetivo determinado. Eu deixei uma frase aqui que a gente sempre usa para falar de movimentos sociais. A frase é essa: a união faz a força. Às vezes sozinhos nós lutamos, lutamos, lutamos e não saímos do lugar. E muitas vezes, quando nós nos juntamos às outras pessoas, nós conseguimos fazer as coisas irem adiante, tá? Para pensar também a ideia de movimentos sociais, gente, eu deixei aqui uma frase do Karl Marx. O Karl Marx, como nós já vimos em sociologia, a gente sempre estuda bastante coisa do Marx, ele deixa uma frase que é bem interessante. Ele fala assim, ó, a história da humanidade é a história da luta de classes. Então nós já conversamos isso em outros momentos, e a gente sabe que a sociedade, infelizmente, ela é dividida. Nós temos os grupos que estão no poder, lembra lá da aula de ideologia e alienação, e nós temos os grupos que estão dominados. Então os movimentos sociais eles buscam inverter essa balança. Ou muitas vezes aqueles que estão na base da balança buscam formas de tentar melhorar de vida ou até mesmo se equiparar àqueles que estão no topo da sociedade, tá bom? Melhoria de direitos, melhoria de salários, condições de vida mais confortáveis, menos condições insalubres nos trabalhos, tudo isso faz parte das lutas, né, dos movimentos sociais tradicionais, tá certo? Da onde veio a expressão? Gente, movimentos sociais eles acontecem há muito tempo, tá? Há muito tempo mesmo. Se a gente for lá na Roma antiga, a gente vai ver movimentos sociais, tá? A plebe se revoltando muitas vezes contra o Senado, tá? A gente vai ver isso. Mas a palavra, né, a expressão cunhada, vem desse pesquisador, desse sociólogo, que é o Lorenz von Steen. Tá? Ele viveu de 1815 a 1890. O Lorenz von Steen, gente, ele é um pensador alemão. Ele publicou um livro em 1850. Tá? O livro dele, gente, tinha como objetivo explicar isso aqui, ó. Como a classe trabalhadora ganhava autonomia e poder. Tá? Gente, é um movimento, é o período da Revolução Industrial. Então tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muitas transformações ocorrendo. E os trabalhadores naquela época não tinham direitos trabalhistas ainda. Então, é um momento que as ideias de movimentos sociais, da organização de trabalhadores estão efervescendo, principalmente na Europa. Tá? Mas o von Steen, gente, ele não pensou sozinho nesse assunto. Ele usou uma base, um referencial. O referencial que ele usou é o Manifesto do Partido Comunista, tá? Que é um livro lá do Karl Marx,
Então perceba que o Karl Marx está sempre permeando nossas aulas aí de sociologia, gente. Nesse livro, gente, o Manifesto do Partido Comunista é um livro curtinho. E o Marx, ele produziu um livro curto, objetivo, voltado principalmente para os trabalhadores. Porque muitas vezes os trabalhadores não tinham tempo para ficar fazendo estudos minuciosos sobre a sociedade, análises econômicas profundas, porque trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Nem infância existia nesse período praticamente, tá? E aí então ele fez um livro objetivo. E nesse livro, gente, a base, a filosofia é: o trabalhador ele precisa se organizar. Ele precisa se organizar em uma classe social para defender os seus ideais, para defender os seus objetivos. E nesse período ele soltou inclusive uma frase que ficou muito famosa: trabalhadores do mundo, univos. Então ele falava que os trabalhadores todos precisam se unir para deixarem de ser explorados. Tá? Então, gente, o conceito, a expressão, o movimento social vem do Lawrence von Stein. E esse pensamento era uma coisa que estava borbulhando na Europa desse período aqui que vai de 1850, 1870. Era um momento ali que os trabalhadores estavam começando a se articular para conquistar os seus direitos. E aí essas ideias se tornam cada vez mais fortes, cada vez mais poderosas. Muito bem. Aqui, galera, eu peguei alguns movimentos sociais que não estão ligados à classe trabalhadora em si. A gente vai discutir isso com mais profundidade, porque nós devemos ter uma aula somente sobre os movimentos sociais da classe trabalhadora. Mas o que eu peguei aqui, gente, são os movimentos sociais ligados à questão da segregação racial, principalmente nos Estados Unidos. Então eu escolhi 3, tá? E vou falar sobre eles. 2 sobre os Estados Unidos e 1 sobre a Índia. E depois a gente vai refletir sobre outros casos e outros movimentos sociais. Vamos lá. Esse movimento social que eu vou falar aqui, gente, é sobre a segregação racial. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a segregação racial aconteceu até a década de 60. Tá? Aqui no Brasil, gente, as ideias de racismo elas sempre foram meio que ocultadas. Nunca ficaram evidentes, nunca ficaram na cara. Já nos Estados Unidos não é assim que as coisas acontecem. Lá a segregação racial era bem objetiva, tá? Tinha uma separação clara das coisas. Espaços para brancos, espaço para negros, ônibus, os assentos para os brancos e assentos para os negros, banheiros para brancos, banheiros para os negros, bebedouros para brancos, bebedouros para negros. Então era dessa maneira. Tá? Lugares onde brancos podiam frequentar e lugares que negros não podiam frequentar. Escolas que brancos podiam frequentar e escolas que negros não podiam frequentar. Então a segregação era uma coisa muito cruel, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, gente. Dentro desse contexto, um grupo de jovens, 4 jovens, eles foram a uma sorveteria e eles podiam tomar sorvete, gente. Só que os negros só podiam tomar sorvete em pé na sorveteria. Então, olha que interessante, né? Que coisa assustadora, absurda da gente pensar. Os brancos podiam se sentar e os negros não. E eles chegaram na sorveteria e se sentaram, gente. Simplesmente. Ninguém atendeu. Inclusive, o homem que trabalhava era negro, mas não pôde atendê-los, tá? E aí o dono da sorveteria pensou o seguinte: vou deixá-los aí. Daqui a pouco eles vão se cansar e vão embora. Eles não se cansaram, ficaram lá. O dono chamou a polícia também não fez nada porque eles não foram violentos. E depois de um tempo eles saíram. Tá? Gente, era muito comum a polícia usar de violência mesmo quem não estava sendo violento, mas dessa vez eles não fizeram isso. No outro dia, esses jovens voltaram. Mas eles voltaram daí, gente, com 27 amigos. Esses 27 amigos sentaram na sorveteria. Depois disso, cada vez foi aumentando mais até chegar a 300. Tá? Então 300 jovens tomaram literalmente a sorveteria, mas não fizeram nada. Simplesmente ficaram lá sentados, esperando para serem servidos. Tá bom? Disso, esse movimento foi se levantando contra a segregação racial e chegou a 40 estados dos Estados Unidos, gente. Então foi um movimento ali que começou a articular, a juntar os homens negros e as mulheres negras que não aceitavam mais a segregação racial. A segregação não acabou nesse momento ainda, mas cada vez mais foi incentivando, foi criando essas chamas das transformações, principalmente nos jovens negros. Vamos ver mais um caso interessante. Tá?
Esse outro caso muito interessante, gente, é da senhora chamada Rosa Parks, tá? Ela era uma costureira, ela estava voltando do trabalho e ela entrou no ônibus e sentou. Ela estava cansada do trabalho. E aí então entrou um homem branco e não tinha lugar para o homem branco sentar. A lei era a seguinte: se tivesse um negro sentado e um branco em pé, o negro precisava se levantar para que o branco se sentasse. E ela se recusou a se levantar para que o homem branco sentasse em seu lugar. O ônibus parou e ela foi expulsa do ônibus. Diante disso, um jovem chamado Martin Luther King Jr., que fez história, um pastor, ele iniciou um movimento gigantesco de boicote às linhas de ônibus, de boicote às empresas que eram segregacionistas. E ele começou a fortalecer o grupo de negros nos Estados Unidos para lutar contra a segregação racial. E esse movimento cresceu e tomou conta literalmente dos Estados Unidos, gente. Então, assim, muitas pessoas engajadas nessa causa. E aí, então, no ano de 1964, Martin Luther King, junto com essas pessoas, eles conseguiram, gente, criar uma lei, tá? Que eu não sei se falar em inglês direito, mas é Civil Rights, né? Ou direito civil, né? O direito civil, principalmente para as pessoas negras, porque os brancos já tinham direitos civis. E agora os negros também teriam direitos civis parecidos com o direito dos brancos, tá bom? Ou seja, gente, ele conseguiu lutar pelo fim da segregação racial. Então, ainda culturalmente a segregação racial existe em algumas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, África do Sul. Porém, gente, né, a legislação hoje entende todos como pessoas iguais. Então, acho que é algo assim bastante interessante e importante da gente entender. Então, esse movimento social muito interessante, que é o movimento contra a segregação racial pela igualdade de direitos entre brancos e negros, tá? Outro grande ícone dos movimentos sociais, gente, principalmente da desobediência civil, é esse homem chamado Mahatma Deus, me desculpem, tá? É um advogado indiano, gente. E o Mahatma Gandhi, ele viveu de 1869 a 1948. Em boa parte da sua vida, o lugar que ele vivia, né, a Índia, o subcontinente que é a Índia, era literalmente governado pelos ingleses. Então quem governava o território eram os ingleses. A Índia era uma colônia inglesa, gente. Só que isso num período já muito próximo aos dias de hoje. E aí o Gandhi ele iniciou um movimento que era o movimento da desobediência civil. Ele falava assim: nós não vamos mais aceitar as leis criadas pelos ingleses. A gente não vai mais fazer o que eles nos obrigam. Eles nos obrigam a trabalhar, nós não vamos trabalhar. Eles nos obrigam a trabalhar nos campos de sal, nós não vamos mais fazer isso. Eles nos obrigam a usar determinado lugar, determinado banheiro, nós não vamos mais usar. Nós vamos fazer agora as coisas conforme o nosso modo de pensar. Mas nós não vamos agir com violência, gente. Talvez a maior jogada dele foi isso. Que ele sabia que se usasse de violência, se os indianos usassem de violência, os indianos não tinham força militar, eles não tinham força armada para lutar contra os ingleses. Então eles falam assim: se a gente atacar, eles vão nos contra-atacar e vão ter justificativa. Então não vamos aceitar nenhum tipo não vamos lutar contra nenhum tipo de violência que os ingleses façam a nós. Nós vamos literalmente nos calar e nos fechar. Então muitas vezes os ingleses literalmente faziam atitudes de coerção, batiam indianos, cuspiam indianos, batiam as pessoas nas ruas, mas eles não faziam nada, gente, literalmente nada, para mostrar que o opressor era aquele que estava literalmente no controle do governo e que o povo queria liberdade e que o povo era pacífico. Então, assim, é uma luta psicológica assustadora, né? Mas eles fizeram isso com muita resistência, fizeram isso com muita força. E aí, então, a população indiana cada vez mais foi se juntando ao grupo de Mahatma Gandhi. O mundo inteiro começou a ver o que estava acontecendo na Índia. E aí, então, esse movimento tomou uma proporção gigantesca. A Inglaterra não tinha mais justificativa para conseguir manter a colonização da Índia. E a Índia, então, foi liberta por esse movimento, que era o movimento da não violência ativa. Ou seja, de não aceitar as leis, de não aceitar as imposições feitas pelos ingleses dentro do território indiano.
Nossa, gente, eu deixei aqui algumas imagens só para a gente pensar um pouquinho sobre os movimentos sociais aqui no Brasil, tá? Nós temos muitos. Então, assim, para falar do Brasil, a gente tem que falar com mais calma. Então, eu queria hoje mostrar para vocês o que são os movimentos sociais, né? A luta organizada em busca de direitos, em busca de dignidade, a luta em busca de condições de vida melhor, de manter os direitos que já foram conquistados, como, por exemplo, a aposentadoria, a luta pela terra, que aqui, quando a gente fala no Brasil, gente, a gente tem uma assustadora subdivisão das terras aqui. As elites até hoje, desde o período do Brasil colônia até hoje, muitas das famílias que chegaram aqui nas caravelas até hoje são os possuidores das terras no Brasil, e o povo vive longe disso. Nós temos também um movimento, gente, contra o racismo no Brasil, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil existe um racismo muito forte. Só que é diferente do racismo lá dos Estados Unidos, que ele é objetivo, que é segregacionista. Aqui é sempre ele incutido, né? Tá bom? Então o movimento social é isso, gente. É a organização de uma classe, de um grupo de pessoas que tem um objetivo. Então nós vimos a história do movimento social, nós vimos o surgimento da expressão, nós vimos os primeiros intelectuais que passaram a discutir o tema, e depois nós vamos falar de movimentos sociais aqui no Brasil, tá? Primeiro, os movimentos sociais que eu chamo de clássicos ou tradicionais, e depois também nós vamos falar dos movimentos sociais conhecidos como os movimentos contemporâneos, que são as necessidades da atualidade, coisas mais recentes que precisam ser discutidas, que precisam ser pensadas. Bom, é isso por hoje. Espero que a aula tenha esclarecido para vocês o conceito, o que são os movimentos sociais. Tá? Então, a organização, a união de pessoas. Jamais um movimento social acontece a partir da cabeça ou de uma só pessoa. Né? O objetivo, tá? E a luta. Isso basicamente define o conceito de movimentos sociais. Gente, então é isso. Um abraço. Até logo.